aqueles que estão nos visitando, nós aqui adotamos a pregação expositiva sequencial. Então nós iniciamos lá em Atos capítulo 1, no primeiro versículo, e vamos, se Deus quiser, terminar no capítulo 28. E neste momento nós estamos no início do capítulo 4, um texto que nós começamos a ver na semana passada e que marca um evento bem importante, porém triste, da história da igreja, que é o primeiro ato de perseguição à igreja cristã. O primeiro ato da história, onde a igreja do Senhor Jesus é tentada, é perseguida a parar com a sua pregação, parar com o evangelismo. E hoje nós vamos avançar um pouquinho apenas no texto. Vamos fazer a exposição dos versos 5 a 7. Antes de olharmos diretamente para o texto, fazer a leitura dele, eu quero lembrá-los que o livro de Atos dos Apóstolos é uma narrativa histórica. E por ser uma narrativa histórica, nós vamos encontrar no livro diversos relatos sobre pessoas, sobre viagens, sobre milagres que ocorreram durante o período apostólico, sobre conversões, sobre pregações. Nós já vimos 2 pregações do apóstolo Pedro até aqui. Nós veremos prisões, como ocorreu já aqui no início do capítulo 4, e muitas outras histórias referentes ao início da história da igreja, ao início deste período apostólico, aquele momento logo depois de Jesus ter sido assunto ao céu e deixado aqueles seus discípulos como testemunhas dele neste mundo. E diferente de Romanos, por exemplo, que é o livro que o pastor Adriano está expondo aqui uma vez por mês, onde nós temos lá apenas um texto exclusivo de instrução doutrinária, um texto onde o tempo todo o apóstolo está lá ensinando uma igreja. Atos, nós vamos ter momentos como nós já passamos no capítulo 2 e 3, onde você tem uma pregação inteira do apóstolo Pedro, ali um texto extremamente rico em ensino e doutrina, mas em outros momentos nós vamos nos deparar com narrativas que envolvem circunstâncias, que envolvem pessoas. E aí o ensino não está muitas vezes tão claro quanto está nesses outros blocos, onde nós temos pregações e momentos de ensino explícito. O texto de hoje, por exemplo, se você correr aí o olho rapidamente, você verá que para extrair qualquer ensinamento daqui, nós vamos ter que espremer o texto. É um trabalho um pouquinho mais duro para conseguir tirar do texto que nós temos hoje, por exemplo, meditações e instruções práticas à nossa vida. Mas eu creio naquilo que Paulo disse a Timóteo, que toda palavra ela é útil. Não há um único versículo, não há uma única linha, não há uma única vírgula colocada no texto que não tenha ali um propósito de Deus e não tenha algo a nos ensinar. Então, a tarefa, muitas vezes desafiadora, é a tarefa da meditação, que todos nós temos que desenvolver também no nosso dia a dia cristão, meditar no texto. Não é simplesmente passar, correr, lendo rapidamente, mas buscar ali, tirar ensinamento, tirar aplicações que sejam diretas e práticas à nossa vida. E essa é a beleza da palavra, ela é fonte inesgotável de conhecimento e de auxílio a nós. E é aqui que nós vamos procurar hoje lições por meio do exemplo e da conduta de homens que perseguiram a igreja. Nós vamos tentar retirar da maneira como eles agiram instruções e ensino que sejam práticos a nós. Então, na semana passada, nós iniciamos aqui o capítulo que narra esse início da perseguição à história da igreja cristã. A primeira tentativa de parar aquilo que é imparável, conforme nós vimos na semana passada, tentaram parar a igreja de Deus. Isso é algo impossível de ser feito. Jamais conseguirão parar a igreja do Senhor. Mas nós vimos o início disso, o primeiro relato da história, e hoje nós vamos atrás de lições por meio da atitude destes primeiros perseguidores. Nós podemos, sim, aprender por meio do erro e do pecado dos personagens bíblicos. Nós podemos, sim, olhar para todos eles, olhar para a história de Abraão, Isaac e Jacó, e não só ver a parte boa da história, mas aprender com o pecado que eles cometeram.
olhar para a história do povo de Israel e não aprender apenas com a parte boa da aliança e dos momentos de fidelidade que eles tiveram na história, convenhamos, foram poucos, mas aprender também com os erros e os pecados que eles cometeram. Ler, aprender e tentar evitar tudo isso para as nossas vidas. Então é isso que nós vamos fazer hoje aqui. E eu gostaria de fazer a leitura desde o verso 1 até o verso 7, porém, nós vamos ficar mais restritos aos versos 5 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniam em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Antes de iniciarmos a análise aqui do texto, eu só gostaria de mais uma vez exortá-los que nós não devemos, assim como eu fiz muitas vezes na exposição de Mateus, onde nós nos deparamos com textos de Jesus confrontando os religiosos do seu tempo, de que nós não devemos olhar para essas pessoas aqui, para esses homens que estão perseguindo a igreja neste momento, e tratá-los como se eles fossem pessoas muito distantes de nós. Olhar para eles assim como, esses homens aqui que perseguiram, eles são pecadores de outra prateleira. Nós jamais faremos o mesmo que eles. Nós jamais cometeremos os mesmos pecados que eles. E é bem possível, irmãos, que a gente não vá cometer os mesmos pecados. Até porque não tem como a gente perseguir apóstolos nos nossos dias. A não ser que você considere essas pessoas que usam o título de apóstolo como apóstolos de verdade. E aí, se for o caso, então, me coloque entre os perseguidores deles. Nós devemos olhar para eles de uma maneira equilibrada. O ponto aqui é, eu preciso olhar a conduta, o pecado que eles cometeram e aprender com isso. Entendendo que o meu coração é tão enganoso quanto o coração deles. Eu também sou pecador. Nós veremos a diferença entre os que creem e eles. É a regeneração que o Espírito Santo causa, mas o pecado habita em nós. E nós somos tentados muitas vezes. Então a gente não pode olhar para eles de uma posição de cima para baixo, pensando, nossa, eu jamais faria isso. Não, esse pecado eu jamais cometeria. Não. Nós precisamos ter humildade ao ponto de perceber, nossa, eu preciso aprender com isso para jamais cair nos mesmos erros. Jamais cometer os mesmos pecados. Nós precisamos reconhecer que um dia, em algum momento da nossa história, todos nós aqui já fizemos oposição a Cristo. Todos nós aqui, em algum momento, nos opomos ao Evangelho. Até o ponto que Deus nos resgata. Mas em algum momento nós também fomos perseguidores, de certa forma, de Cristo. Então eu gostaria aqui de analisar a conduta dessas pessoas e verificar o que motivou eles a perseguirem os apóstolos. Tentar ali encontrar pistas. Eu digo que são aquelas lições que Deus vai deixando na sua palavra e que muitas vezes a gente passa por elas sem olhar. Deus vai deixando algumas lições para que a gente vá lá e recolha essas lições. E aqui nós temos como verificar e aprender o que motivou eles a isso, o que havia no coração, quais os sentimentos envolvidos aqui. E aí então tentar espelhar isso para a nossa própria vida e para o nosso próprio coração. Será que de alguma forma eu não posso agir como eles agiram? Será que alguma dessas marcas que estão presentes na vida deles não estão também presentes na minha? Será que como crente eu posso vir a cometer os mesmos pecados ou não? Enfim, meditar sobre isso
e tentar retirar aplicações práticas para nós hoje. Então, a primeira característica que eu quero destacar, que está presente aqui na vida e no coração destes perseguidores da igreja, e isso por conta da maneira como eles atuam, é o orgulho. Só que antes de falar sobre o orgulho diretamente, eu quero só realizar algumas explicações aqui sobre os versos 5 e 6. O versículo 5 e 6, ele diz ali: no dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Então o texto nos informa que no dia seguinte à prisão do apóstolo Pedro e João, ocorre a convocação de uma audiência, onde é reunido ali o sinédrio. Talvez você já tenha ouvido esse termo sinédrio, mas o sinédrio era um corpo de líderes da nação judaica. Era um grupo ali formado e composto por esses integrantes que Lucas descreve aqui no texto. Haviam as autoridades, que eram os dirigentes, também poderia ser traduzido assim, que eram os integrantes da família do sumo sacerdote. É possível que os membros dessa família dos dirigentes sejam esses que ele nomeia: Anás, Caifás, João e Alexandre. Você tinha os anciãos, chefes de família, homens ricos, donos de terra. A maioria deles adotava o ponto de vista dos saduceus, que nós vimos na semana passada. Eles rejeitavam a ressurreição, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. E aí você tem os escribas, que eram os mestres da lei, os especialistas nas escrituras, que na maioria deles faziam parte do grupo dos fariseus, que rivalizavam com os saduceus justamente na questão da ressurreição. Os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos. Era um grupo de pessoas que divergiam uma das outras em algumas questões, mas havia um ponto que eles tinham em comum. Eles divergiam nos anjos, demônios, ressurreição dos mortos, mas tinha um ponto que unia todos eles. Todos eles eram hostis ao movimento dos seguidores de Jesus. Todos eles eram hostis àquele homem chamado Jesus de Nazaré, do qual eles trabalharam ativamente para crucificar. E aí, neste momento, eles estão aqui convocando uma assembleia para decidir o que fazer com os apóstolos de Jesus. Por quê? Porque eles achavam que tinham resolvido o problema. Nunca mais ouviremos falar de Jesus de Nazaré. Nós acabamos com ele. Nós o matamos. Mas agora surgem seguidores que afirmam que ele ressuscitou dos mortos. E que qualquer um pode ressuscitar também se crer em Jesus. O problema voltou. Voltou com força. E aí então eles convocam aqui os líderes para decidir o que fazer com estes homens que pregam coisas inconvenientes a eles, que fazem sinais e milagres, que é o que motiva a pregação de Pedro no capítulo 3 que nós já vimos, e que atrai, sem dúvida, a atenção do povo por tudo isso. Então muitas coisas aqui estão em jogo para esses líderes. Seus interesses pessoais estão em jogo. O controle e o status de poder sobre o povo e sobre o templo estão em jogo. E aí um ponto aqui, abrindo parênteses, que eu gostaria de destacar desses versículos, é a riqueza de detalhes históricos que Lucas nos dá. E por que isso é importante? Porque isso traz muita credibilidade para o registro. Você vê ali que ele cita nominalmente as pessoas que participavam, o local onde isso aconteceu, ele cita o momento, tudo é detalhado por Lucas. E aí, se você ainda lembra lá do primeiro capítulo, do primeiro versículo de Atos, Lucas, ele informa que ele está escrevendo esse livro, assim como ele escreveu o Evangelho, para um homem chamado Teófilo. Lucas, ele escreve o Evangelho de Lucas e o livro de Atos para uma pessoa. Ele escreve para este homem que possivelmente financiou todo o trabalho de Lucas. E essa pessoa que recebeu originalmente
esses dois livros, Lucas e Atos, com essas informações que Lucas detalha, ele teria totais condições de verificar se isso de fato aconteceu. Teófilo, ele poderia ir atrás dessas pessoas. Saber se essa história aqui é de fato verdadeira, se houve realmente uma reunião com essas pessoas aqui envolvidas. Porque quando você quer contar uma história mentirosa, o que você faz? Omite fatos. Você não fica dando detalhes, você não fica incluindo muitas pessoas. Por quê? Porque se você colocar muitas pessoas, há muitas testemunhas a serem ouvidas. Você esconde as pessoas. Lucas não esconde. Ele coloca cada um. O livro de Lucas e de Atos é cheio de evidências históricas. Atos, nós vamos ter as cidades das viagens missionárias. Nós vamos ter todas as pessoas envolvidas em cada um dos eventos. Teófilo podia muito bem lá, e perguntando para 2, 3, ele já saberia, não, isso aqui nunca existiu. Isso nunca aconteceu. As pessoas desmentiram o que Lucas está me dizendo. E isso é importante até para nós hoje, irmãos, porque quanto mais a arqueologia ela é ampliada, mais se confirma tudo isso aqui. Mais há evidências de que tudo isso aqui de fato aconteceu. Nós temos registros extrabíblicos que mostram que Anás, ele foi o patriarca da família sacerdotal e ele ocupou o cargo de sumo sacerdote nos anos 6 a 14 a.C. Depois, nós sabemos por registros extrabíblicos que Caifás era genro de Anás e ele foi sumo sacerdote do período 18 a 36 depois de Cristo. Então você tem a confirmação por meio de evidências de que o que nós temos aqui diante de nós é extremamente confiável. São essas as pessoas que estão reunidas aqui em assembleia. E aí, para que você consiga aqui ter uma imagem mental do momento, o Talmud judaico ensina que o Sinédrio, quando ele convocava pessoas, como o caso aqui do texto de Atos, eles ficavam em um semicírculo, sentados em cadeiras elevadas, e ele colocava as pessoas que seriam interrogadas na sua frente. Então é um semicírculo, com todos os integrantes, e estariam ali Pedro, João e o homem que foi curado no meio. E aí então eles começam o interrogatório. E aí a primeira pergunta, ela fica registrada no verso 7, onde é dito, e colocando os apóstolos diante deles, nesse semicírculo, perguntaram, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? E repare, irmãos, que eles não questionam nada sobre o conteúdo da pregação. Eles não questionam Pedro sobre o que ele tinha ensinado. Eles não questionam sobre os motivos dos quais o texto anterior nos mostrou que eles ficaram perturbados. A pergunta diz respeito ao milagre. O milagre que havia acontecido naquele dia. O próprio homem que foi curado, ele está ali junto dos apóstolos. Nós não sabemos se ele foi preso juntamente com Pedro e João, ficou no cárcere durante uma noite, ou se depois ele chegou de novo. Mas o verso 10, depois, que nós vamos ver provavelmente na semana que vem, mostra que ele está ali, junto, do lado de Pedro e João. Então, toda essa postura dessa elite religiosa, a maneira como eles conduzem a circunstância, desde a prisão até a pergunta que eles fazem, nos ajuda a perceber algumas características que estão presentes nestes homens, que são aqueles que deveriam guiar a nação judaica na palavra do Senhor e em direção ao Messias. E aí a primeira característica que eu destaco aqui é o orgulho. Tem um capítulo da Bíblia bastante controverso, debatido, eu diria, que é Isaías 14. Isaías 14, ele registra a ruína de um rei que aparentemente não era apenas um governante humano. Parece que a descrição que Isaías faz ali deste rei é como a própria encarnação da arrogância humana que desafia Deus. Muitos consideram que Isaías ali está falando não apenas de um rei humano,
mas também de Satanás. E aí, de acordo com esse entendimento de que Isaías está também citando ali a rebelião de Satanás contra Deus, lá em Isaías 14:13, ele apresenta o motivo da rebelião. E o texto diz assim: pois dizia consigo, subirei ao céu e colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Muitos consideram que, por mais que Isaías talvez não tivesse a consciência, Deus revelou a ele algo que também se relacionava à queda de Satanás, a rebelião dos anjos contra o Senhor. E o motivo foi orgulho. Subirei aos céus e vou colocar o meu trono acima das estrelas de Deus. Se isso for de fato relacionado a Satanás, nós podemos dizer que o orgulho foi o primeiro pecado cometido no universo. Mas mesmo que não seja o caso, irmãos, eu creio que o orgulho, ele acaba sendo a essência de todo e qualquer pecado. Se você raspar o pecado, você vai encontrar ali embaixo o orgulho. Em Provérbios 6,16, é dito que 6 coisas o Senhor odeia, e uma 7ª a sua alma detesta. Faz uma lista de coisas que o Senhor odeia. As palavras são fortes. 6 coisas o Senhor odeia e uma 7ª a sua alma detesta. Sabe qual é a primeira coisa da lista? Olhos cheios de orgulho. Quer mais? Provérbios 16:5 diz: o Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. Detesta. E ele diz: é evidente que este não ficará impune. Irmãos, não há nas Escrituras palavras mais fortes do que essas em relação a qualquer outro pecado. Não há. E aqui Atos, irmãos, deixa claro que esses líderes, eles prenderam os apóstolos mesmo diante de um milagre inquestionável. Eles prenderam os apóstolos mesmo diante de um milagre que era a prova de que Deus estava agindo sobrenaturalmente por meio do ministério daqueles homens, do ministério apostólico. Eles prenderam apenas porque se sentiram contrariados em relação às suas crenças e às suas convicções pessoais. No versículo 13 de Atos 4, você vai ver que é dito ali claramente que eles estavam ressentidos, perturbados com o fato de que Pedro e João eram homens iletrados e incultos. Eles ficaram perturbados porque Pedro e João não tinham os requisitos formais para serem um rabi, um mestre, um professor. Não faziam parte do grupinho seleto de líderes. O orgulho destes homens, que se consideravam superiores a Pedro e João, impediu a eles de glorificar a Deus por um milagre que aconteceu. Tudo porque o milagre não ocorreu por meio do próprio ministério daqueles homens, mas por meio de um ministério de homens incultos e iletrados. E aqui, irmãos, como eu disse no início, nós não podemos olhar para a conduta desses perseguidores da igreja, olhar para o orgulho deles e achar que nós estamos isentos de uma atitude semelhante a essa. Nós devemos ter muito cuidado, irmão. É muito pelo contrário, nós devemos olhar para o texto e procurar entender o quão sério isso é. Aprender o quanto nós devemos travar lutas diárias contra o orgulho dentro de nós mesmos. Porque nós podemos correr o risco de sermos religiosos desta mesma forma, no sentido de olhar para aqueles que estão fora e pensar: nossa, olha só como nós somos melhores do que eles. Por quê? Porque nós entendemos a palavra melhor. Porque nós estamos mais corretos. Porque... E aí você menospreza e você diz: não há Deus lá.
Não há Deus lá, não há Deus em lugar algum. Só aqui há Deus. O orgulho, ele é sorrateiro. Porque ele pode aparecer nas nossas vidas de diversas formas. Mas sempre a finalidade é a mesma: glorificar a si mesmo. Autoglorificação. A pessoa orgulhosa, ela sempre vai tentar atrair atenção para si. E aí então, quando ela faz isso, ela rouba uma glória que não é dela. O orgulho nos faz nos achar melhor do que os outros. O orgulho nos impede muitas vezes de ir em busca do perdão, de reconhecer para os outros: eu errei. Me desculpa, me perdoa. Olha, eu não deveria ter feito isso. Nos impede de reconhecer o nosso erro. O orgulho pode nos impedir de servir aos nossos irmãos. Por quê? Porque eu acho que eu mereço ser servido. Não, mas quem tem que me servir são eles. E aí você adota aquela postura de consumidor, né? Como já falei outras vezes aqui na igreja. Você vem para a igreja e pensa: não, eles têm que me atender como um cliente. Tem que me fazer eu me sentir bem, acolhido. Não, o irmão não me cumprimentou direito, eu não vou mais. O irmão me olhou de cara torta. Não vou mais naquele lugar. E aí você pensa o quê? Eu sou bom demais para estar no meio deles. Esse é o sentimento, irmãos. Orgulho. Isso vai se estendendo ao ponto de que a pessoa se vê praticamente impedida de buscar o próprio Cristo. Por quê? Porque ele não confia mais apenas no Senhor. O homem orgulhoso, ele vai sempre tentar ali colocar uma obra sua. Ele vai tentar dividir com Deus a glória da sua salvação. Eu creio em Jesus, mas olha como eu sou um crente fiel. Olha, vou na igreja todo domingo. Eu leio a Bíblia. E aí você diminui a cruz. Eu sou salvo pela fé, mas eu fiz a minha parte. Eu conquistei a salvação. Eu aceitei Jesus na minha vida. Quem somos nós para aceitar Jesus? Orgulho me faz pensar: eu jamais faria isso. Eu jamais cometeria esse pecado. Que coisa horrorosa. Mas nós crentes, irmãos, precisamos cultivar uma postura diferente dessa. Nós devemos lembrar dos ensinos bíblicos. O que Paulo falou aos Filipenses no capítulo 2, onde ele fala, texto maravilhoso, nós temos visto aqui na quarta-feira na escola bíblica, da humilhação de Cristo. Ele diz lá no capítulo 2, verso 3, 4 de Filipenses: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmos, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. O chamado cristão é o chamado ao serviço. Servos. Nós temos que ter um olhar humilde de olhar para os outros e pensar: como eu posso servir ao meu irmão? Como é que eu poderia contribuir com a vida dele? De que forma eu poderia servir a ele? Existem tantas e tantas e tantas formas de servirmos. Mas para isso é necessário uma postura de humildade e não de orgulho. E esta é a primeira característica, irmãos. Hoje confesso que eu tenho me debatido muito para não estender tanto as pregações. Às vezes passa de hora, os irmãos ficam mirando atravessado, né? Passou das 11 e já começo a perceber o incômodo. Mas às vezes eu quero, é tanta informação que eu queria trazer sobre algum assunto e eu fico cortando, tem que cortar. Essa é a primeira característica, irmãos, daqueles que perseguem os apóstolos em Atos, o orgulho. A segunda característica é a ignorância. E eu gostaria aqui de lembrar a vocês uma parte importante da pregação de Pedro lá no capítulo 3.
No capítulo 3, dos versos 14 a 17, em um momento onde Pedro, o apóstolo, está expondo uma má notícia para as pessoas. Nós vimos naquele momento, na análise do texto, que a pregação de Pedro é extremamente evangelística. Ela apresenta a má notícia para depois apresentar a boa. A má notícia dá sentido à boa notícia do evangelho. E aqui ele está fazendo isso, nos versos 14 a 17. Ele diz: vocês negaram o santo e o justo, e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Ele diz: olha, vocês mataram Jesus, vocês são culpados disso. E é por meio da ressurreição de Jesus que esse homem foi curado. O milagre ocorreu por causa da fé em Jesus. E ele prossegue: e agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Pedro disse aqui no seu sermão que ele sabia que os israelitas, incluindo as autoridades, agiram daquela forma, matando Cristo, perseguindo a Cristo, trabalhando ativamente para a sua morte por ignorância. Ou seja, o pecado cometido aconteceu em virtude da falta de conhecimento que eles tinham sobre Jesus. Os judeus, eles não conseguiam perceber que Jesus de Nazaré veio como o seu Messias. E aí essas ações do povo, das autoridades, os pecados cometidos contra Cristo, e agora os pecados cometidos contra os apóstolos, no capítulo 4, eles estão ali alicerçados sobre essa realidade da ignorância, de não conseguir enxergar Jesus como Messias, de não conseguir enxergar que o ministério apostólico é um ministério comissionado pelo Messias. E aí, conforme nós já vimos na análise do capítulo 13, isso não faz deles inocente. A ignorância não redime. Você não vai ter essa desculpa, ninguém terá essa desculpa diante de Deus. Eu não sabia. Não. Essa ignorância não retira a culpa dos atos, mas abre o caminho e a possibilidade do arrependimento e da fé. Eles têm que sair do estado da ignorância e trilhar o estado da confiança. Sair do lado daqueles que não conseguem perceber Jesus como Messias para o lado daqueles que seguem Jesus como Messias. E essa ignorância, essa incapacidade de reconhecer Jesus como Salvador, ela é descrita ao longo da Bíblia como uma cegueira espiritual. É algo que nos impede de seguir para onde as evidências apontam. Foi assim com Cristo, foi assim com os apóstolos, essas pessoas, essas lideranças. Os milagres que acompanharam o ministério de Jesus, a sua pregação, o seu ensino com autoridade, assim como os milagres que acompanharam os apóstolos e o ensino bíblico, ele sempre trazia os textos das Escrituras para mostrar que tudo aquilo era verdadeiro, isso era uma prova evidente. Deveria ser suficiente. Se uma pessoa seguisse as evidências sobre Jesus e os apóstolos, você creria. Porque era tudo muito claro. Irmãos, imagina, os apóstolos acabaram de realizar ali um milagre pelo poder de Cristo, de curar um homem coxo de nascença. Era um homem que nunca tinha dado um único passo. E ele, de uma hora para outra, em um segundo, ele levanta e sai pulando, glorificando a Deus. Isso era evidência de que Deus estava com aqueles homens. Era só seguir as evidências. Mas a Bíblia mostra que algumas pessoas não crerão. E a Bíblia trata essas pessoas como cegos. Pessoas incapazes de enxergar. A própria pergunta que eles fazem aqui mostra, no verso 7, mostra a cegueira desses homens. Porque eles entregam para Pedro e João tudo aquilo que eles queriam. A oportunidade de falar sobre o poder que levou eles a fazer aquilo. Parece que é tipo,
Essa é a pergunta mesmo? Vocês vão me interrogar, vocês vão me dar de bandeja a oportunidade de mais uma pregação? Valeu, obrigado. É o nível de cegueira desses homens. E aí eu gostaria de lembrar de vocês essa parte importante da questão da ignorância. Essa incapacidade que nós temos, que o homem nasce cegos para enxergar aquilo que deveria ser claro a todos nós. No Evangelho de João, no capítulo 9, nós temos um relato acerca de um homem cego de nascença e que foi curado por Jesus. E ele foi curado sem nem ter pedido para ser curado. Jesus vai até este homem cego, pergunta se ele gostaria de ser curado. Aí ele faz uma mistura curiosa de saliva com terra, passa nos olhos do cego e manda a ele que ele fosse se lavar no tanque de Siloé. O homem volta de lá vendo, enxergando todas as coisas. E aí o texto nos conta que os religiosos, os fariseus, eles rejeitaram o milagre. E eles rejeitaram porque o milagre havia acontecido em um sábado. E aí eles tentaram negar ao máximo aquilo que havia acontecido. Ao ponto que o versículo 18 e 19 do texto diz que os judeus eles não acreditaram que aquele homem que era cego de nascença até falar com os pais dele. E aí eles interrogaram os pais do cego, perguntando, esse filho de vocês realmente não podia ver? Mas como que ele agora está vendo? Eles não acreditavam de forma alguma que aquele homem poderia estar enxergando de fato. E aí na sequência do relato, nós lemos que o cego que foi curado, ele passa a crer em Jesus e a adorar Jesus. Enquanto os fariseus permanecem obstinados na incredulidade. E aí sobre isso Jesus vai fazer um comentário. No verso 39, ele diz, eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer os que veem se tornar cegos. Jesus diz, eu vim para julgar, eu vim dar visão aos cegos e fazer os que veem se tornarem cegos. E aí o texto prossegue dizendo que alguns fariseus escutaram Jesus falando isso. E foram até ele perguntando, questionando, você está dizendo que nós somos cegos? Eles perceberam onde é que Jesus queria chegar com isso. E aí Jesus respondeu, se vocês fossem cegos não seriam culpados. Mas a culpa de vocês permanece porque vocês afirmam que podem ver. Eles achavam que sabiam tudo, que enxergavam tudo, que eram os donos da verdade. Mas eles estavam cegos. Eles eram incapazes de ver quem estava diante deles. Irmãos, eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas é o povo que desejava pelo Messias, que esperava com todo o coração a vinda do libertador, e ele está ali diante deles, o próprio Deus encarnado, e eles estão cegos para enxergar aquilo que eles tanto esperavam. Para que os fariseus pudessem reconhecer os seus pecados, eles precisariam ser libertos da cegueira. Eles precisariam de iluminação espiritual. E aí então eles poderiam se arrepender e se submeter a Cristo. E a Bíblia diz que a única forma disso acontecer, irmãos, é por meio de uma intervenção sobrenatural do Espírito Santo. A Bíblia ensina que o coração de pedra do ser humano, ele só é transformado por meio da ação de Deus em nós. É Deus quem troca o coração de pedra e coloca um de carne, que tira de nós um coração incrédulo, ignorante, para um coração sensível a Deus, sensível ao Espírito, e que ama o Filho. Foi isso que Deus fez com um fariseu chamado Saulo de Tarso, onde literalmente Deus retirou as escamas dos olhos de Saulo. Mudou o coração de alguém que perseguia a igreja para um coração que fervia de paixão pelo Evangelho. Então a ignorância, essa incapacidade de ver Jesus como Salvador é uma das características daqueles que perseguem a igreja.
Eles não conseguem crer em Jesus. Eles não conseguem ver Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E aqui, irmãos, nós devemos lembrar que um dia nós também andamos nessa cegueira. Um dia nós também fomos cegos. Um dia nós também não desejávamos a Deus. E se isso mudou em nós, significa que Deus exerceu misericórdia conosco. E aí nós devemos ter esse olhar de compaixão com os perdidos. É esse entendimento de que nós também não críamos, que nós também éramos hostis, de que nós também não queríamos a Deus, e olhar para eles pensando, poxa, o que mudou de mim para ele agora é que Deus me alcançou em graça, com um favor imerecido. Porque aí então, sabendo sobre isso, a nossa atitude com aqueles que estão ainda sem Cristo muda completamente. Nós não podemos abrir os olhos das pessoas à força, mas nós podemos sim desejar que Deus nos use nesse processo. Desejar que Deus nos use poderosamente para pregar a Cristo. Pregar a Cristo e esse crucificado para um mundo que vive na ignorância, que vive na cegueira, que não tem conhecimento sobre Deus, sobre Cristo. E aí então orar sabendo que não depende de nós, que nós somos meros instrumentos. Senhor, abre os olhos desse povo, Pai. Senhor, eu quero agora, vou hoje me encontrar com um amigo, com alguém, eu quero falar de Ti para ele, falar do Evangelho. Senhor, vai na frente, Pai, prepara o coração, abre os olhos, faz com que a semente plantada frutifique. Porque o que eu posso fazer é lançar semente. Passar um tempo regando, mas o crescimento é o Senhor quem dá. Isso evita a postura orgulhosa. Deixa, estão perdidos mesmo, deixa que se esbaldem no pecado. Mas um dia nós estávamos lá na lama junto com eles. Então nós já vimos aqui duas características do coração daqueles que perseguem a igreja do Senhor Jesus. A primeira, o orgulho. A segunda, a ignorância. E por fim, terceira e última característica é a corrupção. E aí sobre essa característica, irmãos, antes de analisar diretamente a atitude desses líderes, eu quero ler para vocês um texto do apóstolo Paulo na sua carta a Tito. Em Tito capítulo 1, versos 15 a 16, Paulo diz assim: todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro. Porque tanto a mente quanto a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Essa é uma descrição precisa do coração destes homens que impõem a primeira perseguição da história da igreja cristã. Homens de coração corrompido, que afirmam que conhecem a Deus, eles dizem, conhecemos a Deus, nós estamos aqui no templo de Deus, nós somos os guardiões da palavra de Deus, mas que o negam por aquilo que o fazem. Eles negam que conhecem a Deus por impor a perseguição àqueles homens que foram enviados por Deus. Eles negam que conhecem a Deus por meio da crucificação de Jesus, por terem atuado diretamente para aquilo. As atitudes testificam contra as suas palavras. E aqui eu gostaria de relembrar um texto que nós vimos lá no Evangelho de Mateus, que narra um episódio famoso de Jesus neste mesmo local que os apóstolos estão em Atos, no templo em Jerusalém. Pouco antes disso acontecer, irmãos, nós estamos aqui falando cronologicamente de eventos que estão separados aqui por 2 meses aproximadamente. Foi quando Jesus entra no templo. Eu digo que neste capítulo 21 de Mateus você tem aquela que é chamada a entrada triunfal, né? Jesus no jumentinho. E eu disse que aquela é a entrada nada triunfal. Não era uma entrada de um grande rei numa cidade. Não tinha pompa nenhuma. A grande entrada triunfal é essa no templo. Aqui no templo nós temos a verdadeira entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Onde diz o texto nos versos 12 a 13. Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar todos os que estavam ali comprando e vendendo animais para o sacrifício. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, dizendo:
As Escrituras declaram: o meu templo será chamado casa de oração, mas vocês transformaram no esconderijo de ladrões. Jesus expõe aqui nesse momento toda a falsa religiosidade dentro do seu próprio povo, dentro do próprio templo. Ele expõe a fraude, a extorsão religiosa que eles faziam contra o povo. Ele expõe uma elite corrompida, corrupta, que não havia nenhum temor de Deus neles e que se aproveitavam da fé sincera das pessoas com o único objetivo de obter lucro para eles mesmos. Ladrões da pior das espécies. Ladrões que se escondiam sob a capa de religiosos. Se escondiam por meio de vestes sacerdotais. Se escondiam atrás do templo de Deus, que deveria ser uma casa de oração. Qualquer semelhança com nossos dias não é mera coincidência, irmãos. Não é mera coincidência. Quantidade de líderes religiosos enriquecendo às custas do povo. Distorcendo a palavra, extorquindo as pessoas para enriquecimento próprio. Como vocês acham que era a vida de Anás e de Caifás, o seu genro? Como era a vida desses homens sacerdotes do templo nos dias de Jesus? Extremamente ricos. Extremamente ricos. De onde vinha a riqueza? Da exploração do comércio da fé que existia no templo. Coração corrompido desses perseguidores tem medo de perder o controle do povo. Eles têm medo de perder o status de poder que eles tinham. Eles têm medo de admitir que estavam errados sobre Jesus. Têm medo de manchar sua reputação. Qual o problema de dizer eu estava errado? Na segunda-feira, aqui no curso de escatologia, seguido a gente comenta isso. Em assuntos complexos, nós temos que sempre tratar com humildade e dizer, Senhor, eu posso estar errado. Essa é a minha posição, mas eu posso estar errado. Eu tenho me empenhado para buscar aquilo que melhor a Bíblia ensina, mas eu posso estar errado. Eu posso vir aqui amanhã depois e dizer, irmãos, olha, eu ensinei algo que hoje eu vi que é diferente. Percebi com o tempo que estava errado. Qual é o problema? Qual é o problema de não termos todas as respostas? De dizer muitas vezes, olha, eu não sei. Eu não sei o que dizer sobre isso. Eu posso dizer aquilo que eu conheço da Bíblia, mas eu não sei tudo. A verdade é que o conteúdo da pregação dos apóstolos, junto com o milagre, tudo era uma imensa ameaça à autoridade desses líderes. Você imagina só, irmãos. Esses homens estão ali sentados em cadeiras elevadas, interrogando dois homens, segundo eles mesmos, iletrados e incultos. E o que Deus esperaria deles, o que eles deveriam fazer, era descer daquela posição de líderes e de autoridade e passar a receber instruções daqueles dois homens. Eles precisavam sair daquela posição de líderes e se submeter à autoridade dos apóstolos. Passar a ser discipulados por eles. Eles teriam que dizer para o povo judeu, olha, eram os líderes, né? Deveria chamar o povo judeu lá no templo e dizer, olha, venham a informá-los que Deus não pode mais ser encontrado no templo. Parem tudo. Fechem as portas. Interrompam os sacrifícios. Consequentemente, parem os lucros que nós temos com isso. E passem a seguir a esses dois homens aqui. Ó. Porque eles são os pilares da nova igreja. Eles são os pilares do corpo do Messias. É eles que vocês têm que seguir. Você acha que um coração endurecido, de pedra, orgulhoso, corrupto, conseguiria fazer isso? A única esperança para eles é uma ação sobrenatural de Deus. É Deus transformar, regenerar,
o coração de pecadores obstinados, como Deus vai fazer na sequência, com um fariseu chamado Saulo de Tarso. Como Deus fez com outros religiosos ao longo da história. Muitos dos sacerdotes, o próprio texto de Atos vai nos dizer sobre isso, eles creram em Cristo e se converteram. O que nós temos que entender, irmãos, o ponto principal aqui é que todos nós nascemos com essas mesmas características. Nós nascemos com um coração corrompido pelo pecado. Nós nascemos com um coração de pedra que é incapaz de se arrepender e de crer. E mesmo que confessemos com a nossa boca crer, nós precisamos ainda assim olhar para dentro de nós com sinceridade e buscar evidências de um coração que realmente foi transformado. Mesmo que a gente diga, não, mas eu creio, pastor. Você precisa olhar para dentro de si e buscar evidências que mostram, que comprovam que o velho homem de fato já foi embora. Não esqueçam do que Paulo disse a Tito. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. Será que eu sou de fato uma pessoa que sempre quero ter a última palavra para tudo? Será que eu sempre sou aquele que quer ter a razão sobre tudo? Quando existe algum desentendimento, eu procuro o caminho do perdão? Ou eu sempre fico lá esperando? Não, eles que venham pedir perdão para mim. Eu sou alguém que desejo servir aos outros. Eu sou alguém que me coloco sempre pronto, à disposição a ajudar, a contribuir de alguma forma. Ou será que eu sou daqueles que sempre espero que os outros façam? Não, alguém vai fazer por mim. E quando eu faço, eu sirvo esperando algo em troca? Ou eu sirvo sem esperar nada? Eu sou daqueles que sempre estão reclamando, porque não me tratam do jeito que eu gostaria, porque não me convidam para nada, porque não sei o quê, sempre acho a culpa nos outros? Ou eu olho para mim mesmo e penso, será que o problema não está em mim? Será que a dificuldade não é minha? Será que eu não poderia fazer algo diferente? Será que eu não poderia partir em busca de ter mais contato, de ter mais comunhão, de ajudar mais? Jesus, ele é Senhor para mim? Ou para mim ele é aquele que só ama, mas nunca manda? Jesus é amor, ele me entende. Esse é um olhar que nós devemos ter para nós mesmos, para o nosso próprio coração. Nós devemos fazer isso porque a Bíblia fala que o nosso coração ele é enganoso, que a gente não é capaz de conhecê-lo. E que nós precisamos desenvolver obediência e temor. Nós precisamos fazer isso de forma crescente, entendendo que a evidência mais segura de uma verdadeira conversão é a transformação de mente. Aproveitar que o pastor Edano está de férias, cosmovisão. Cosmovisão, transformação de mente. É enchendo a mente de palavra de Deus, de Bíblia. E buscar pôr tudo isso em prática. Eu digo aqui sempre, repito, não existe perigo maior do que cultivarmos uma mente religiosa, que coloca a segurança da salvação nos seus próprios méritos, que se sente segura porque está fazendo alguma coisa. Esquece que para encontrar salvação só existe um caminho. Jesus como único e suficiente Salvador. Único e suficiente Salvador. Jesus precisa ser isso na sua vida. É o único, é apenas Ele, e aquilo que Ele fez na cruz é suficiente. Eu não posso acrescentar mais nada. A morte de Cristo, o seu sacrifício, foi suficiente para pagar a minha conta, a minha dívida diante de Deus.
se eu creio nisso, se eu creio nele como meu único e suficiente Salvador, você está salvo. Você está salvo. Da mesma forma, irmãos, que nós também devemos ter uma visão correta para os de fora. Não é só olhar de maneira correta para nós mesmos, com discernimento, mas também para os de fora. Olhar para aqueles que não creem como nós cremos, olhar inclusive para aqueles que perseguem a igreja. Talvez aquele que esteja lhe perseguindo no momento, no seu trabalho, na faculdade, na escola, seja onde for. Olhar entendendo que a atitude dessas pessoas apenas reflete o coração natural de um homem pecador. Reflete um coração de pedra, que está naturalmente inclinado para se opor a Deus, para se opor a tudo aquilo que é santo. Não seja pego de surpresa se você defender, ir contra o aborto e você ser perseguido por isso. De você defender a família, conforme as Escrituras dizem, homem e mulher, casamento, união heterossexual, e você ser perseguido por isso. Não se surpreenda, porque essa é a reação esperada, irmãos. Um mundo endurecido, que se opõe veementemente contra Deus e contra tudo que é santo. E aí então, entendendo que o nosso inimigo não são as pessoas, mas é o que está ali dentro. É a força que opera neles. Aí então nós não podemos não cair no erro de reter o Evangelho. Porque muitas vezes a gente pode fazer isso, irmãos. Reter o Evangelho porque você acha que tal pessoa é dura demais. Tal pessoa, não, ela tem me perseguido, eu não vou nem orar por ele. Achar, não, tal pessoa é dura demais, jamais vai se converter. Quando você entende, irmãos, que nós também éramos os duros demais. Nós também éramos. Nós também éramos impossíveis. Mas não há nada impossível para Deus. Aí então nós entendemos que a nossa tarefa é pregar, anunciar, proclamar as boas novas para todos, sem distinção, sem separação, para todos. É ser realmente luz em trevas. Então, meu desejo, irmãos, terminei antes das 11. Meu desejo e a minha oração nessa manhã, irmãos, é que Deus ilumine primeiramente o nosso coração. Se há por acaso alguém ainda cego para essa realidade, que Deus ilumine o coração e encha de Espírito Santo, para que os olhos espirituais possam ser abertos para a verdade, para a palavra, para Cristo. E aí então, depois que Deus ilumina o nosso coração, possamos cumprir com fidelidade a nossa grande comissão, que é anunciar a Cristo para o mundo perdido, inclusive aos perseguidores, porque é o que Pedro vai fazer na sequência. Pedro não reteve o evangelho para essas pessoas que estavam ali prendendo a ele. Pedro pregou. Pedro fez uma defesa de Cristo. Pedro anunciou o caminho da salvação para aqueles homens. E aí então ele descansou que a obra era do Senhor. Ele era apenas uma ferramenta nas suas mãos. Vamos orar. Bondoso Deus, glorioso Senhor, obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Que em cada momento tem algo a nos ensinar. Cada texto, Senhor, que nós lemos, nós podemos nos dedicar em meditação, porque o Senhor nos ajuda a encontrar lições úteis e proveitosas em todos os momentos. Fonte inesgotável de conhecimento o Senhor nos entregou. E obrigado, Pai, porque temos um caminho seguro a trilhar por meio da tua santa palavra. E eu oro, Pai, em especial hoje aqui, diante daquilo que a gente aprendeu aqui nesta manhã, acerca da realidade do nosso coração, a realidade do coração humano, que desde a queda, Senhor, desde os nossos primeiros pais, nasce corrompido pelo pecado. Coração orgulhoso, incapaz de conhecer as verdades de Deus, incapaz de entender, Senhor, que a salvação aos perdidos, corrupto,
inclinado ao mal. Mas há salvação para nós. O Senhor providenciou um caminho, um meio. E o Senhor vem a nós por meio do Filho e por meio do Espírito, que age no nosso coração e que habita naqueles que creem. Eu peço, Pai, que o Senhor possa abrir os olhos de todos nós. Se há por acaso qualquer um de nós aqui que ainda não crê, Deus, que o Senhor possa iluminar o coração dessa pessoa para a verdade. Que ela possa crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador. E para aqueles que creem, Deus, que o Senhor nos ajude, nos dê coragem, nos dê intrepidez, Deus, de pregar a todos, tendo esse entendimento de que o mundo carece da mensagem salvadora e que o Senhor nos comissionou a isso, confiando que nós somos aqueles que plantam e que regam, mas apenas o Senhor é aquele que pode fazer algo. Louvado seja o Senhor em nossas vidas. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.